queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Então, na disciplina de Lógica de Programação. E aqui hoje eu vou tentar trazer para vocês, de uma forma mais prática, uma visão mais interessante, sobre vetores e matrizes, tá? Passando sobre, em relação àquele material que eu já coloquei para vocês, da apresentação de slides, que vocês já devem ter estudado, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a parte dos slides. Então, só para a gente fazer uma contextualização aqui, de forma breve, para vocês entenderem alguns detalhes. Então, quando a gente fala de vetores, que é o que vocês agora estão vendo aí na tela, certo? Vetores é que a gente, quando a gente quer armazenar, né, precisa armazenar vários valores, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma escola que tem 1.500 alunos, então, para a gente não ter que criar 1.500 variáveis para guardar o nome de cada um desses alunos, a gente pode criar um vetor. Muito importante pensar que no vetor a gente tem algumas situações. Então, como é um vetor, então você vai guardar as informações, então como se fosse várias variáveis juntas, né? Só que aqui a gente chama tudo de vetor e fica tudo dentro de um colchete, tudo bem? Então, em Python a gente usa dentro de colchetes. Então, por exemplo, o nome Clayton, se eu colocar cada letra dentro de uma posição do meu vetor, eu tenho algumas coisas, não, por exemplo, o C, o L, o E, o I são os elementos que estão dentro, né, do meu vetor. E temos os índices. Os índices são as posições que a gente utiliza, que estão, né, o índice é o endereço de alocação de uma unidade vetor, então aqui a gente está falando onde que ele está alocado, supondo na memória. Então, existe uma diferença entre isso. Então, Clayton é o conteúdo, o que está dentro, né, do meu vetor, e o índice, né, é essa posição que eu encontro cada uma dessas coisas. Por que eu preciso do índice? Eu quero percorrer, então, né, lembra do exemplo dos 1.500 alunos? Eu quero percorrer um nome, eu quero descobrir qual que é o aluno que está na posição 1.000. Então, o que eu faço? Esse índice aqui, ó, eu consigo ver quem está lá no 1.000, e eu descubro, o nome de quem está lá no 1.000 é a Thalia. Então, a Thalia é o elemento, o índice é o 1.000, tá bom? Então, vou começar mostrando algumas coisas para vocês aqui, então, em Python. Vocês devem... vou deixar para falar de matriz agorinha. Tem um exemplo com vetores, eu quero que vocês reproduzam esses exemplos aqui para vocês irem aprendizando, né? Irem aprendendo e se familiarizando. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, então, vou mostrar para vocês o Python, tá bom? Vou só compartilhar aqui novamente, para vocês verem a minha tela. Vou apresentar aqui. Agora vocês estão vendo o ambiente aí do Python, tudo bem? Então, aqui vocês estão vendo aqui que a gente fala, né, da parte como se fosse o shell, né, que é o terminal. Lembra que eu mostrei para vocês? Se a gente fizer alguma coisa aqui dentro, 2 mais 2, 4. Mas, geralmente, a gente vem aqui em File, New File, e começa a fazer o nosso código aqui dentro. Então, eu vou fazer para vocês um exemplo aqui, criando um vetor. Então, por exemplo, criar um vetor de nomes. Então, nomes é o nome do nosso vetor. É bem similar quando você está criando uma variável. E eu coloco entre colchetes. Se é um nome de pessoas, então é no sentido de uma string. Eu posso colocar Ada, posso colocar a Thalia, posso colocar a professora mediadora de vocês, que é a Lara. Enfim, posso colocar vários aqui. Coloco tudo entre colchetes, separado por vírgula os elementos, tá bom? Então, cada um dos conteúdos aqui. Então, eu acabei de criar um vetor. Se eu quiser ver esse vetor, eu vou dar print igual eu faço com as variáveis. Print nomes. Então, vou dar Ctrl S, ou eu venho aqui em salvar. Se você pedir para rodar, ele já vai pedir para salvar. Quer ver, ó? Run. Acho que... agora vai aparecer. Run Module, aí ele vai pedir para salvar, sempre precisa salvar. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, aula. Então, ele vai rodar e mostrou para mim na tela qual é o meu vetor com as minhas informações. Mas eu vou mostrar umas coisinhas diferentes para vocês aqui. Gente, se eu olho para o lado, é por conta que eu tô gravando aqui e tô olhando para cá, que é o computador. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma biblioteca, que é uma biblioteca randômica, para poder fazer sorteios. Isso aqui não está lá, mas é para vocês já conhecerem. Então, eu coloco esse import random, ele puxa uma biblioteca, existem várias bibliotecas no Python que você pode importar, então fica de conhecimento, se vocês procurarem saber sobre isso. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer um sorteio, inclusive, desses nomes aqui.
Ó, tá exibindo todos só para vocês verem, né? E eu posso criar uma variável aqui que seria sorteio, que vai receber random, que é a minha biblioteca, né? Choice, para ele escolher, então, entre os nomes que estão no vetor, tá bom? Então, você percebe também que a gente vai escrevendo e vai apresentando essas sugestões, né, no Python IDLE. Então, desse jeito aqui, ele vai sortear, e eu posso imprimir na tela qual que foi a pessoa sorteada. Então, a pessoa sorteada, hein? Posso fazer isso aqui com vocês, né? Para quem vai fazer um trabalho para mim, surpresa, será? Brincadeira. E aí, eu vou passar aqui, vou passar por concatenação mesmo, a vírgula, só para vocês verem. Os exemplos, então, quem quiser lembrar sobre concatenação e interpolação, volta nas aulas anteriores. Então, a pessoa sorteada é sorteio, beleza? Então, vou dar F5 para rodar. Então, a pessoa sorteada tinha que ser quem? Eu! Eu para eu mesmo. Então, ele fez um sorteio entre as pessoas, né, que estão aqui nesse, né, as pessoas que eu coloquei no meu vetor. Ah, Thalia, mas eu quero adicionar mais um nome no vetor. Eu vi que no slide fala sobre métodos. Então, eu digito o nome do vetor, ponto, append, que é um método que consegue adicionar, então, conteúdo no vetor. E aí, nesse caso aqui, eu posso colocar outra pessoa, vou colocar a Maiane, coordenadora. Então, assim, sucessivamente, a gente vai colocando. Como eu sei se foi, eu posso colocar um print nomes aqui de novo, que eu consigo ver na tela o que aconteceu. Vou dar F5. Então, aqui, ó, tá vendo? Adicionou a Maiane. E aí, nos vetores, se eu quisesse ver, por exemplo, Ada tá no índice 0. Thalia no índice 1. Lara no índice 2. Ramayane no índice 3. Isso aqui é muito importante. Sempre a gente começa do 0, tá? Então, sempre é 0, 1, 2, 3. Então, é importante vocês pensarem, lembrarem disso quando vocês forem trabalhar. Inclusive, quando a gente quiser trabalhar, por exemplo, com matrizes, que agora vai ser muito importante nessa aula aqui mesmo ainda. Então, voltando, mostrei esse exemplo aqui, tem um exemplo lá do slide de vocês, que ele verifica, por exemplo, a presença. Nesse caso aqui, eu vou deixar o vetor vazio, não vou colocar nada, porque eu vou adicionando ele aqui dentro. Eu posso colocar também a quantidade de pessoas que estão na minha aula, sei lá, né? Então, tem quantos alunos? Aí eu coloco ali dentro. Lembrando aqui, ó, input, eu deixo ele vazio, que a pessoa vai digitar, e fica dentro do int, que coloca, então, tudo que digitar aqui vai ser um número inteiro. Lembra dos tipos numéricos? E daí eu posso fazer, por exemplo, utilizar a combinação com for, ó. Um for passando na... Lembra que eu falei para vocês do contador? O i é um exemplo de contador, mas que podia chamar qualquer nome. In range. Então, é o alcance dele, né? Ops, e in range, o alcance. Então, esse alcance aqui, eu posso colocar aqui, eu posso estabelecer um número, ou como eu coloquei a variável quantidade, então ele vai até a quantidade de elementos, certo? Então, ele vai passar aí, e eu posso colocar aqui, por exemplo, a pessoa, e aí eu posso pedir para, criando uma variável pessoa, tá vendo que eu estou criando uma variável aqui, eu vou pedir para a pessoa digitar o nome dela. Então, digite seu nome, vou colocar aqui, digite seu nome. Então, a pessoa pedir para a pessoa digitar o nome, e eu posso, então, depois que a pessoa digitar, eu adiciono no vetor, pelo append, certo? Então, eu passo, o que vai adicionar? Por que vai adicionar no vetor? Vai adicionar lá a pessoa digitou, não é? Guardou o nome dentro da variável. Digite seu nome. Guardei dentro da variável pessoa. Perfeito. Depois, o que eu faço? Eu pego, passo. Qual que é o nome do meu vetor? Presença. Qual que é o método que coloca? Append. O que eu vou colocar dentro de presença? A pessoa. Perfeito? Então, eu faço mais ou menos isso. E aí, agora, por exemplo, eu posso printar quais são as... o meu vetor, né, no final. Quem é que está dentro de presença? Por que, Thalia, que você não colocou embaixo esse print presença dentro do for? Lembra da parte de indentação? Então, a indentação é muito importante. Então, quer dizer que todos esses dois aqui, essas duas linhas, elas estão alinhadas dentro do for. Elas só vão ocorrer enquanto o for estiver rodando, tá bom? Então, se, por exemplo, aqui eu pego e coloco o print presença, ele vai executar todas as vezes que esse for ficar rodando, esse laço ficar acontecendo. Então, vai ficar, ó. Então, cada vez que ele passa por cada uma das iterações, uma vez, duas vezes, três vezes, enfim, quantas pessoas eu colocar lá em quantidade, então ele vai ficar repetindo e vai ficar printando na tela, mas eu só quero que printa no final. Por isso, eu coloco fora do for. Como que eu sei que está fora do for? Porque ele voltou para esse
por essa indentação aqui que não representa que está dentro. Então, esses espaços aqui, ó, a parte da indentação. Perfeito? Então, vou dar F5 também para vocês verem. Ah, o que será que a Thalys esqueceu? Depois do fora, a sintaxe é 2 pontos. Indica, então, que tudo vai ficar dentro ali. Esses 2 pontos quer dizer que está tudo ali dentro. Então, vamos executar. Então, gente, o que eu pedi aqui, ó, voltando, eu quero, a presença é um vetor vazio, mas ele pede para mim digitar a quantidade. Vou colocar a quantidade aqui igual, tá aqui, Ada, tá ali, a Lara, então vou colocar 4. Digite seu nome, Ada. Digite seu nome, Thalia. Digite seu nome, Lara. Digite seu nome, Ramayane. Pronto. E aí eu pedi para ele printar na tela depois o vetor, então ele imprimiu para mim todas as pessoas que estão ali, certo? Então, é mais ou menos essa parte aqui de vetores, e aí vocês vão treinar com os exercícios bem bacana, certo? Eu vou voltar aqui na minha apresentação para vocês verem que, além desses exemplos, tem alguns aqui para vocês testarem com outros métodos. Eu vou falar sobre matrizes. Tem um exemplo aqui que, inclusive, vou mostrar, mas vou voltar aqui anteriormente. Uma matriz, pessoal, basicamente, se vocês lembram do jogo de batalha naval, então vocês vão entender a ideia de uma matriz. Então, a gente tem aqui linhas, né? Então, a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, né? Linha 5, e aqui tem 10 linhas, e aqui tem as colunas, A, B, C, D, então o objetivo era afundar, né, cada um dos barcos. E uma matriz é mais ou menos isso mesmo, não tem diferença. Então, a gente tem aqui os exemplos, né, então tem linhas e tem colunas. Então, até mesmo na matemática, a gente vê matrizes, né, então tem esse conteúdo. Então, basicamente, quando a gente está falando em Python, é um vetor dentro de outro vetor. Então, nas linguagens de programação, uma matriz é nada mais, nada menos do que um vetor dentro de outro vetor, que pode ser tanto bidimensionais, tridimensionais, então pode possuir 2 ou mais linhas e 2 ou mais colunas. Então, um jogo da velha poderia ser, né, uma ideia tipo de uma matriz. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, ó, primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. E tudo isso compõe a matriz, certo? Então, vou voltar aqui novamente e vou começar a gente pensar, né, começar a pensar sobre matriz. Só para a gente entender, a gente pode trabalhar com algumas coisas de listas, né, que é ali na parte dos vetores, eu posso criar, eu mostrei para vocês uma lista de nomes, né, mas eu posso criar em Python uma coisa bem bacana, que eu posso criar uma lista com coisas diferentes. Por exemplo, eu posso criar com Thalia, eu posso criar, depois eu posso colocar um número, e depois eu posso criar outro número, enfim, eu posso criar várias coisas aqui, e eu posso pedir para printar a lista. E tá vendo que são de tipos diferentes, mas o Python, ele tem essa vantagem que consegue trabalhar com esses tipos diferentes nas listas, né? Então, ali que a gente tá falando dos nossos vetores, que é a principal forma de trabalhar. Então, essa lista mista aqui, eu vou pedir até para printar na tela, só para vocês verem, né? Aproveitando que a gente está comentando aqui, então ele consegue trabalhar com esses vetores, assim, de forma bem, bem tranquila, só para mim não esquecer de falar para vocês. Então, a gente pode criar, né? Imagina só, como eu falei para vocês, a gente tem linhas e colunas. Então, vou fazer o código do exercício que está no slide. Linhas e colunas, eu vou criar aqui. Então, 2 variáveis, linhas e colunas, e aqui eu vou usar o método do split, por isso que eu estou colocando tudo uma linha só. E eu vou usar o map, que vocês devem... não tá no... Acho que é a primeira vez que eu vou falar, né? Ele consegue mapear os elementos que eu vou trabalhar. Então, é muito utilizado nessa parte, por exemplo, de matriz. Vou mostrar aqui na prática. O map, eu passo, então, que os elementos serão do tipo inteiro, e eu vou passar input.split, que vai explodir. Então, eu vou ler os 2 valores numa linha só. Então, vou ler, por exemplo, 3 e 4, ou 3 e 2, ou 3 e 3. Então, 3 linhas, 3 colunas. E aí, quando eu faço isso, eu uso para poder, então, mapear que esses elementos serão todos do tipo inteiro, que eu vou trabalhar dessa forma com explodindo. Então, pensando que a gente vai trabalhar com a nossa matriz. Então, vou usar o map para isso, é um daqueles métodos, tá? Para vocês poderem procurar mais sobre ele. Mas, assim, de uma forma mais simples, vou criar minha matriz aqui só para vocês verem. Então, vou montar mais ou menos uma estrutura do jeito que a gente conhece, tentando deixar aqui mais agradável aos olhos de vocês. Então, vou colocar map. Vou criar, tipo assim, 1, 2, 3, primeiro vetor. Depois,
Lembrando que, ó, cada vetor aqui, eu tenho que colocar as vírgulazinhas, né? 3, 4 e 5, segundo vetor, e eu vou colocar 6, 7, 1, 2, 3, nossa, Thalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechei. E aí, agora eu posso fechar aqui embaixo meu colchete. Então, eu acabei de criar uma matriz. Eu criei desse jeito aqui para aparecer melhor a visualização para vocês, tá bom? Então, se eu quisesse vir, por exemplo, descobrir um elemento da matriz aqui, inclusive, eu vou comentar essa linha aqui, porque a gente agora vai mexer com ela. Print, eu poderia ver quais são os elementos da minha matriz. Então, eu poderia colocar a matriz, né? Então, que tá ali pegando aqueles valores. Então, o nome da minha matriz, eu dei o nome de matriz. Vocês podem dar qualquer nome, então segue aquela ideia das variáveis também. Então, print matriz, e eu vou pedir para exibir um elemento, um conteúdo que tem aqui, né? Então, por exemplo, ó, o número é 4. O 4 é o conteúdo. Mas será que 4 é a posição dele, que eu consigo encontrar? Imagina, eu estou percorrendo ali um vetor dentro de um vetor, porque é isso que eu estou falando de uma matriz. Então, eu preciso entender como que ele vai trabalhar. Eu quero descobrir o 4. Eu passo aqui 4. Na verdade, pessoal, eu vou passar, por exemplo, qual que é a linha e a coluna do 4. Então, ó, 0, sempre do 0. 0, linha 0. Então, toda essa linha aqui, linha 0. Linha 1, linha 2. Quantas linhas? Não, são 3 linhas, mas começa do 0. 0, 1, 2. Perfeito? Colunas. Coluna, aí agora tem que ser assim, né? Descendo. Então, ó, 1, 4 e 7, uma coluna. 2, 5 e 8, outra coluna. 3, 6 e 9, outra coluna. E aí, o 4, ele estaria, então, a gente pode dizer aí, começando pela linha. A linha do 4 seria a linha 1, certo? E qual seria a coluna dele? Seria 1 também, não? Vamos ver se vai exibir o 4 na tela? Então tem que ser isso. Ops, exibiu 5. Por que exibiu 5, gente? Vocês sabem? Claro, né? Claro que vocês sabem. Prestem atenção. Quando eu falei ali, ó, 1, linha, qual é a linha? 0, 1, perfeito. E qual é a coluna? 1. Então, aqui, essa é a coluna 0. Então, a gente não pode trabalhar aqui. Então, aqui é 0. Então, se eu quiser, ó, tem que ser assim. Vou rodar novamente e vai aparecer o número 4. Taranã. Então, a gente tem que prestar atenção com essas situações, tá? Muito importante, porque é assim que a gente consegue verificar. Então, trabalhando com esses índices, a gente consegue encontrar qual que é o conteúdo que a gente está trabalhando, certo? Então, só para vocês entenderem aqui e fechar essa aula, eu vou só mostrar aqui, por exemplo, como que a gente faz para percorrer, né, uma matriz. Então, eu vou usar um for. A gente usa mais ou menos 2 for aninhados, que a gente diz. For in range. E aí eu vou passar, vai começar do 0 e vai até as linhas, a quantidade que eu digitei aqui em cima, tá bom? Então, até as linhas, eu coloco o quê mesmo? 2 pontos. E aqui eu consigo colocar o outro for, gente, porque tem que percorrer tanto em linhas, vai todas as linhas, e depois percorre as colunas. E aí eu tenho que colocar, eu não posso usar i aqui de novo, então i é uma convenção, mas aí eu posso usar outro, eu tenho que usar outro nome, senão vai dar erro. Então eu vou colocar for j, mas a Thalia até esqueceu do in range. E aí eu vou colocar 0, e imagina que seria então, obviamente, aqui a gente vai trabalhar com as colunas. E aí a gente pode pedir para exibir, para vocês verem o que está mostrando na tela. A gente vai fazer um print aqui, a gente passa a matriz. E aí, ó, gente, lembra que eu mostrei que quando eu passava o 0 e 1, ou 1 e 0, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, eu conseguia mostrar uma posição específica, mas se eu quero percorrer qualquer elemento da matriz, então eu uso os for para isso. Então eu passo aqui e passo J. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver, basicamente, a gente passou já e percorreu a matriz. Então, aqui linhas, aqui colunas, e aí a gente consegue ver a matriz completa, tá? Então, eu vou rodar para vocês verem. Então, a gente vai ver vai percorrer todos os elementos aqui, tá? Às vezes não tem nenhum erro, né?
Então, ele pede para digitar a quantidade de linhas e colunas. Então, tem quantas linhas? Então, tem 3 linhas e 3 colunas. Então, aí é diferente. Aí, ó, tá vendo? Tem 3 linhas e 3 colunas. Isso é diferente do índice começar em 0, tá bom? Não é porque ele começa em 0 que vai ser só 2 linhas. Tem 3 linhas e 3 colunas. Tá vendo? Aí, ó, o resultado. Ele percorreu todos os elementos, então, passando por cada um deles, exibindo assim, desta forma. Então, é muito, muito, muito legal, tá vendo? Eu consigo... Como que eu consigo descobrir, então, os valores? Utilizando essa forma para percorrer. Então, eu utilizo dessa forma. Então, pessoal, voltando aqui, eu coloquei, então, um código completo e comentado, conforme está no exemplo lá que eu coloquei para vocês no slide, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? O que que tem aqui? Eu coloquei, então, só esse end aqui, ó, para vocês verem, e usei o barra N, que é a quebra de linha, tá? Então, quando vocês quiserem quebrar a linha, e vou executar. Então, eu coloquei até esses comentários aqui, só para vocês lembrar. Serão necessários 2 for, o primeiro percorrerá as linhas, o segundo percorrerá as colunas, e aqui ele vai exibir o número que está lá naquela posição específica. Então, ele vai exibir o conteúdo. E aí, eu vou mostrar para vocês executando aqui, tá? Da F5, para vocês verem aqui 3 e 3, que vai exibir igual esse que eu estava aqui, né? Então, ele vai mostrar, então, conforme se fosse na matriz. Então, eu usei isso aqui para ficar diferente daquele outro jeito que a gente estava exibindo, certo? Então, sobre vetores matrizes, o que eu queria falar para vocês é isso. Boa sorte com todos os exercícios que a gente tem no URI, tá? E qualquer coisa a gente se vê nos fóruns. Tchau, tchau, até mais.